Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Todos encontraram? Digam amém. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra nessa manhã. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Usa-me, Pai, como instrumento nas mãos do Senhor e ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e abençoe, ó Pai, as nossas vidas, assim como o Senhor tem abençoado a minha por intermédio da sua palavra. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém. Por esse sentar. Já há alguns domingos nós estamos tratando sobre o regimento interno da nossa igreja, passando novamente os conceitos e ensinos da palavra de Deus, dos quais nós nos empenhamos a aprender e ensinar, não é? Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje de manhã nós vamos continuar, não é? E vamos continuar trabalhando essa questão aí no ensino da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje de manhã sobre a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Nós, fundamentalistas, temos a única regra para a nossa vida, o único ensino, a única base, a palavra de Deus. Não é? Ainda ontem nós estávamos conversando e falando sobre material. Não é? Nós temos muito material escrito hoje nos nossos dias em temas da palavra do Senhor. E eu não sou contra nenhum material, não é? Muito pelo contrário, eu gosto até mesmo de ler, mas eu sei que muitas vezes nós acabamos confundindo as coisas. Não é? Muitas pessoas, muitos crentes, ao lerem determinados materiais, livros, não é? De autores evangélicos, ou mesmo quando a gente senta na frente de um computador e começa a ver alguns estudos bíblicos no YouTube, não é? Sempre vem umas palavras que chamam a atenção e tudo mais, né? Alguns contextos que chamam a nossa atenção para isso, e acabamos que muitas vezes a gente coloca muito mais confiança em um livro, ou mesmo em um estudo visto na internet, do que valorizamos a própria palavra de Deus. Muitas vezes acontece isso na vida cristã. Muitas vezes nós lemos livros, gostamos, né? Eu já disse aqui algumas vezes, eu gosto de ler livros, apesar de que nesses últimos anos eu tenho deixado de ler bastante, livros, e ocupado o meu tempo mais em ler a palavra de Deus, em ler a Bíblia, exatamente por esse contexto, por essa afirmação que eu estou dizendo a você hoje de manhã. Muitas vezes a gente pega o que aconteceu na vida do autor. Eu não estou dizendo que os livros são ruins, me entenda. Alguns livros são muito bons, mas são experiências que aquele autor, aquela pessoa teve com Deus. Experiências maravilhosas que podem nos ensinar muita coisa. Porém, nós, como cristãos, precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Nós precisamos buscar, essa experiência, ter essa intimidade, essa proximidade com Deus, para que, assim como Deus falou, com diversos autores de livros evangélicos, assim como Deus falou com muitos homens de Deus na palavra do Senhor, Ele venha falar diretamente conosco. E então todos nós venhamos ter uma experiência, um momento ímpar com Deus, em ensinamentos e preceitos da palavra do Senhor, que vão nos levar a ter uma comunhão muito boa com Deus, nos levar a uma intimidade maravilhosa com o Senhor, uma proximidade com o nosso Deus. Nossa vida espiritual vai mudar de forma extraordinária. Mas desde que a gente, como filhos de Deus, tenhamos a nossa experiência com Deus, a nossa intimidade com Deus. Que a gente não venha,
pensar que a mesma coisa que aconteceu na vida do autor fulano, na vida do autor Bertano, não é aquilo que eu preciso para a minha vida. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe aquilo que Ele precisa nos ensinar através da sua palavra. Ele sabe aonde mexer em nossos corações e nos tornar filhos de Deus ainda mais próximos do Senhor, com uma vida completamente diferente dessa vida que nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Então nós precisamos de uma intimidade com a palavra de Deus. Por isso é muito importante que nós venhamos entender o quanto as Escrituras Sagradas, o quanto a sã doutrina é importante para as nossas vidas. O quanto que temos intimidade e proximidade com Deus através do ensinamento da palavra de Deus é maravilhoso. Não que a gente não possa pegar esses detalhes que essas pessoas afirmam, irmos atrás e buscar conhecimento em cima disso também, e através disso Deus começar a operar no nosso coração. Mas é muito importante que cada um de nós, filhos de Deus, tenhamos no nosso coração um profundo desejo em ter intimidade com Deus, em ter um relacionamento muito próximo com o Senhor. E de que maneira nós vamos conseguir esse relacionamento próximo com Deus? Não existe outra maneira de conseguir esse relacionamento próximo com Deus, a não ser dedicando tempo em proximidade com a Bíblia, em proximidade com a palavra de Deus. E nós precisamos disso para o nosso amadurecimento cristão. Nós precisamos disso para que possamos não falar daquilo que ouvimos acerca de fulano, de Bertano, ou Cicrano, ou até mesmo de Abraão, Isaac e Jacó, mas podemos falar daquilo que Deus fez pessoalmente conosco, em um momento de intimidade com o nosso Deus. Falamos muito das experiências de outras pessoas, mas e as nossas experiências com o Senhor? Qual tem sido o nosso contato com esse Deus maravilhoso? Qual tem sido o nosso contato com a palavra do Senhor? Eu posso chegar aqui, pregar, ensinar a palavra do Senhor para você, você pode sair daqui abençoado pelo ensino da palavra de Deus, mas é outra coisa você ter sua experiência com o Senhor. Você se sentar, pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar, através da oração e o auxílio do Espírito Santo, alcançar ensinos maravilhosos que estão dentro da Bíblia Sagrada. Isso muda o que nós somos. Isso traz ao nosso coração uma convicção pessoal. Eu não vou estar, ainda hoje nós temos muito problema com o povo de Deus, porque as pessoas dizem, por que você acredita assim? Porque minha igreja acredita assim. Sua igreja acredita assim, por quê? Porque meu pastor prega assim. E por que o seu pastor prega assim? Porque o pastor dele pregava assim. E por que o pastor dele pregava assim? Porque a igreja do pastor dele ensinava assim. Nós nunca chegamos, quando somos questionados, e o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso, e nós precisamos saber a razão da nossa esperança, nós nunca chegamos ao ponto de dizer, eu acredito assim, porque eu aprendi na palavra de Deus que é assim. Você quer que eu te mostre o que eu aprendi da palavra do Senhor? E abro a Bíblia e mostro o que a palavra de Deus me ensina acerca daquele detalhe que me foi questionado. Os crentes, hoje em dia, estão tendo dificuldades em expor para o mundo e para as pessoas quem eles são. Nós somos frutos de uma igreja, ou frutos da salvação em Cristo Jesus e da palavra do Senhor que transformou, através do Espírito Santo e a palavra de Deus, as nossas vidas. Do que é que nós somos frutos? Nós somos igrejados e formados em uma igreja, mantemos o que a nossa igreja ensina, ou nós somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, com a compreensão da palavra de Deus, e cremos que Deus ensinou assim, e nada vai mudar em nosso coração.
A igreja do Senhor Jesus precisa ter convicção da palavra do Senhor. Ela não pode viver baseada nas convicções do José, do Manuel, do Joaquim. Ela tem que ter convicções do que a Bíblia diz. E eu gostaria de destacar hoje de manhã para você algumas coisas que nós vamos falar um pouquinho antes de entrar propriamente naquilo que nós queremos colocar aí diante dos nossos olhos. Por que é tão importante ter o conhecimento bíblico? Por que é tão importante ter o conhecimento da palavra de Deus? Primeira coisa, por que é tão importante ter o conhecimento da palavra de Deus? Primeiro, porque foi através do conhecimento da palavra do Senhor que eu e você conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A principal mudança que aconteceu nas nossas vidas foi porque nós conhecemos Jesus por intermédio da palavra, o Salvador, aquele que salvou as nossas almas e nos tornou justificados diante de Deus, com os pecados perdoados, com a vida eterna garantida pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Então tudo começou a partir do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos muita dificuldade hoje no meio evangélico, no meio cristão, até mesmo no meio batista, em alguns pastores. Nós muitas vezes estamos conversando e falando sobre a palavra do Senhor, e infelizmente existem alguns pastores que ainda não sabem o que é doutrina. Eu fico pensando, se o pastor não sabe, quem dirá a igreja, não é verdade? Então nós precisamos entender as Escrituras e vivermos o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Segundo, primeiro, é que através das Escrituras Sagradas nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Por isso é importante o conhecimento bíblico. Por isso é importante o conhecimento da palavra de Deus. Segundo, é importante porque traz ensinos para todas as áreas da minha vida e da sua vida. A Bíblia não deixa questões da vida cotidiana sem resposta. Todas as áreas da minha vida, a Bíblia tem a resposta clara e objetiva para aquilo que eu vou viver. Mas eu não vou obter a resposta clara e objetiva se eu depender unicamente do culto do domingo de manhã, do culto do domingo à noite e do culto da quarta-feira. Vai demorar muito tempo para que em 3 estudos ou 3 mensagens da palavra de Deus, eu adquira o conhecimento necessário para a vida. Por isso é importante que eu busque o conhecimento todos os dias da minha vida. Que eu tenha a prática de ter intimidade e buscar os princípios da palavra de Deus para a minha vida diariamente. Todo o tempo buscando o conhecimento das Escrituras. Também ela diz, para nós quem é o nosso Deus e qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós não temos várias vontades de Deus escritas nesse livro. Nós temos uma única vontade do Senhor para a vida de todos os seus filhos, sem exceção. Nós somos usados de maneira diferente, mas a vontade, aquilo que Deus quer que eu viva e que você viva no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é a mesma coisa para todo mundo. No entanto, que é importante estudar a palavra de Deus, porque ele não vai revelar que o Everton tem que se comportar dessa forma diante da sociedade, diante do mundo, e vai revelar de uma outra forma para o Vitor, que o Vitor tem que se comportar dessa forma diante da sociedade, diante do mundo. A forma da qual eu tenho que me comportar é igual à sua. Aquilo que Deus tem para que eu venha obedecer e viver, é a mesma coisa que Deus tem para você obedecer e viver. Então nós não temos vários ensinos da palavra. Nós temos um único ensino da palavra para todos os seus filhos.
Nosso Pai entende as nossas diferenças. Nosso Pai entende que Ele tem que trabalhar com cada um de nós de formas diferentes. Nosso Pai entende que cada um de nós temos um tempo para alcançar o objetivo dele para a nossa vida. Mas em nenhum momento Ele vai mudar os objetivos dele para ninguém. Isso é importante que a gente saiba. Deus não vai mudar nada dentro das Escrituras para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para o melhor crente que exista no universo. Deus já estabeleceu e Ele não vai mudar a sua palavra para ninguém. Então nós temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração. A palavra de Deus ela é imutável. Ela é irrefutável. Não há dúvida nela. Não há erros, não há falhas nas Escrituras Sagradas. E quando a palavra de Deus declara e diz, é assim que deve ser. O problema é que nosso coração é duro. Não é que Deus mudou o jeito de tratar com as pessoas. O nosso coração é duro, mas o nosso Deus é longânimo. E graças a Deus que Ele é longânimo e misericordioso. Graças a Deus Ele é assim. Porque se Ele não fosse misericordioso e longânimo, a raça humana não existiria mais. Agora, com base nisso, eu também não posso justificar os meus pecados olhando à minha volta para a vida de outros pecadores. Eu não posso chegar diante de Deus e diante das pessoas e dizer, mas eu não estou vivendo isso, mas o fulano também não vive isso. Não. Eu não justifico os meus pecados olhando para os pecados dos outros. Só existe uma maneira de resolver a questão de pecado: arrepender e abandonar. Não existe outra forma. Não existe outro meio. E Deus não aceita justificativas. E Ele não tem que aceitar. Mas por que, pastor, que Ele não aceita a justificativa e Ele não tem que aceitar a justificativa? Porque Ele nos transformou, salvou as nossas almas e nos disse que o pecado não tem mais domínio sobre nenhum de nós aqui hoje de manhã. Nenhum salvo pode ou tem que ser ou é obrigado a pecar. Ou não tem força para não pecar. Todos nós fomos libertos do poder do pecado. E ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então, qualquer outra justificativa que não seja arrependimento e abandono é contrária à vontade do Senhor. Não é aquilo que agrada ao nosso Deus. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com a nossa vida cristã, com o conhecimento que temos acerca da palavra do Senhor. Agora, com base nisso, com base nos ensinos das Escrituras que são preciosos para a nossa vida, eu quero lembrar você de algumas coisas. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Quero dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Nós não vamos tratar sobre todas as coisas. Hoje de manhã nós estamos aqui numa classe mista de adultos e jovens, né? Então eu vou estar dando exemplo com base nisso, né? Com base a essa mistura que nós estamos hoje de manhã, e buscar, né, aqui dentro das Escrituras alguns exemplos que nós já conhecemos, já é do nosso conhecimento cotidiano, diário, né? Nós frequentamos uma igreja e Deus moveu os nossos corações e nós nos importamos muito com a questão familiar, com a questão de família. Nós vemos que Satanás se destrói. Se Satanás destrói essa primeira instituição divina, que é a família, ele consegue enfraquecer a igreja. Então é muito importante que a estrutura familiar, seja uma estrutura forte, consciente da palavra de Deus, que viva os princípios da palavra de Deus, para que nós então tenhamos uma igreja forte, com lares fortes, com famílias fortes. E trabalhamos em conjunto. O pastor trabalha em conjunto com você, meu irmão, o líder do lar.
É um trabalho em conjunto. A expectativa do pastor Everton é que os homens da Igreja Batista Independente Macedônia queiram aprender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus para a sua família. Só pensando assim, nós vamos estar trabalhando juntos, nós vamos estar de mãos dadas. Por quê? O meu papel como pastor é exatamente esse que eu disse que é o nosso, só que com a igreja. Então, se nós não dermos as mãos e não tivermos as mesmas convicções, olhando para a palavra, o trabalho vai ficar dividido. Eu venho e ensino uma coisa, e você vai e executa outra coisa dentro do seu lar. Mesmo tendo visto na palavra de Deus que aquilo que foi ensinado é verdadeiro, que aquilo que está na palavra de Deus é a vontade de Deus para a nossa família. Quando nós aprendemos que dentro das Escrituras esse é o princípio, essa é a vontade de Deus, tanto a igreja como a família deve priorizar isso dentro do seio da família. Para que a igreja e a família não esteja dividida, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Isso nunca vai ser bom para o ministério. Isso nunca vai ser bom para as nossas vidas. Nunca vai ser bom para a igreja. Nunca vai ser bom para a família. E ao longo desses 15 anos pastoreando a igreja, eu percebi que a maior parte das vezes as famílias que se perdem na caminhada cristã, em servir ao Senhor, se perdem porque estão divididas. Não divididas, muitas vezes, num contexto familiar. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, não, aqui em casa nós nos damos bem, eu e minha esposa a gente se dá bem, a gente se dá muito bem com os nossos filhos, nós somos amigos dos nossos filhos. Não é? Bom, primeiro a gente tem que olhar para a palavra, irmão Luiz. Existe uma coisa muito mais importante para um pai do que ser amigo do filho. Ele precisa ser o líder desse filho. O cabeça, o orientador desse filho. Aquele que vai disciplinar aquele filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o filho que não obedece pai e mãe, ele vive muito ou ele vive pouco? Segundo a Bíblia, nós já aprendemos isso. Vive muito ou pouco? Pouco. Então, eu preciso estar preocupado, porque meu filho precisa ser obediente à vontade de Deus. Porque eu quero que ele viva muitos anos. Eu não quero que ele tenha uma vida curta, um espaço de vida curta. Eu quero que ele viva muito. E que ele seja muito abençoado por Deus. Então eu preciso trabalhar a questão de que ele seja obediente aos princípios da palavra de Deus. Porque eu quero muito que ele seja muito abençoado. Aí em Efésios capítulo 5, versículo 25, quero chamar a sua atenção para a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui agora o seguinte: não é porque eu me dou bem com a minha esposa, que nós somos amigos, parceiros, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Vai além disso. Vai além da parceria, além da amizade. Eu preciso me lembrar que dentro do meu lar, eu sou o sacerdote de Deus. E, no entanto, que o Senhor Jesus, aqui em Efésios, através do apóstolo Paulo, menciona da seguinte forma nos versículos 25 e 26 de Efésios 5. Leia comigo aí com bastante atenção. A palavra do Senhor diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Vamos dar uma paradinha aqui? Como que é para mim amar a minha esposa? O texto declara: como Jesus ama a sua igreja. Não é verdade? Então, o meu exemplo de alguém que ama é Jesus Cristo. Amém? Amém ou não? Não é isso que está dizendo aí? Eu preciso amar a minha esposa como também Cristo amou a sua igreja. Então, o meu exemplo de amor e de cuidado no meu relacionamento conjugal é o Senhor Jesus, amém ou não? E aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: e assim mesmo se entregou por ela. Ame a sua esposa,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia já diz que eu preciso doar a minha vida em amor à minha esposa. Procura isso na Bíblia falando sobre a mulher. Você vai encontrar? Não. Por quê? Porque a igreja nunca doou sua vida por amor a Jesus. Quem deu a sua vida na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Nós o recebemos e fomos salvos. Então, às vezes, quando estamos ensinando a palavra do Senhor, gostaria de agora conversar com você, minha irmã, presta atenção. A Bíblia ela não é machista e os ensinos da palavra de Deus não são machistas. Jamais foram. No entanto, que se você observar a palavra de Deus no texto em que nós estamos, toda a responsabilidade da sua vida está na mão desse homem que você chama de marido. Então, assim como Jesus Cristo fez com a igreja, ele ensina que o marido deve fazer com a esposa. Todo cuidado, toda orientação, toda responsabilidade é de quem? De Cristo, em relação à igreja. E Jesus, através do apóstolo Paulo, está chamando a minha atenção como marido e a atenção de todos os homens aqui hoje de manhã para o exemplo dele e de mais ninguém. Olha, Jesus está dizendo, é como se o Senhor estivesse dizendo assim para nós: o negócio funciona assim como eu sou responsável por minha igreja e do jeito que eu sou responsável por minha igreja, da maneira como eu trato a minha igreja, da maneira como eu cuido da minha igreja, da maneira como eu ensino a minha igreja, da maneira como eu exorto a minha igreja, você é responsável pela sua esposa. Nós somos responsáveis. Como homens de Deus, como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aliviou a carga sobre a igreja, não aliviou? Porque não depende de nós a nossa salvação. E não depende da gente ser completamente obediente. Porque Ele já perdoou os nossos pecados passados, presente e futuro. Então eu não vou para o céu pelo que eu vivo. Eu vou para o céu pelo que Jesus fez por mim. Então toda a responsabilidade de me levar ao céu está nos ombros de quem? Do meu Salvador, o Senhor Jesus. Então o que Paulo está colocando aqui no versículo 25 é o seguinte: o exemplo para você, marido, é Jesus, é Cristo. Assim como Ele faz com a igreja, faça você com a sua esposa. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso eu quero que você grave no seu coração. Pela palavra. Não é por conhecimento humano, pelo que eu li no livro, pelo que eu aprendi do psicólogo, pelo que eu aprendi do psicanalista. É pelo que está no livro, é pelo que está na palavra. É assim que Jesus santifica e purifica a sua igreja. Então a palavra de Deus está dizendo: olha, marido, é da mesma forma, segue o meu exemplo. Jesus está dizendo: segue o meu exemplo. A santificação e a purificação da sua esposa só será alcançada pela palavra. Não existe uma outra forma e outro meio, unicamente pela palavra. E para quê? Para que Jesus está santificando, purificando essa igreja? Não é quantos maridos aqui hoje de manhã você quer que a sua esposa, ela já vem sendo, mas você quer que ela continue sendo e que cada dia mais ela seja uma bênção na sua vida? Amém. É o desejo de todos nós. Amém ou não? Desejo de todos nós. Então, por que que a palavra de Deus, por que que a sã doutrina é tão importante no meu relacionamento conjugal?
Por que as Escrituras são tão importantes no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa? Por que isso é tão importante? Versículo 27. Para apresentar. Jesus, ele santifica, purifica a sua igreja. Para quê? Para apresentar para quem? O texto diz: para si mesmo. Jesus está fazendo esse trabalho de purificação e santificação com a igreja do Senhor Jesus para apresentar para Ele mesmo uma esposa, diz o texto, uma esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. O relacionamento entre mim e Dona Edna tem que ser fundamentado na palavra de Deus. O grande problema é que nós baseamos o nosso relacionamento conjugal em sentimento. E é aí que a gente se enrosca e se perde na direção da nossa família. Porque o nosso coração ele é enganoso. Digamos, minha esposa está vivendo um momento na vida dela em que ela, de uma certa forma, desagradou o Senhor. Além disso, ela ainda desobedeceu a palavra de Deus, me entristeceu na sua ação, na sua atitude, na sua maneira de viver. E aí eu não vou mostrar para ela na Bíblia, porque eu tenho medo de ofendê-la. Lembra? Então você não terá, volta lá no versículo 27, você não terá uma esposa gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. E ela não será santa, e ela não será irrepreensível. É aqui que a gente se mistura com as coisas. Porque eu sinto que eu não devo, eu vou ofendê-la. Ela vai achar que eu não sou pastor para sentar com ela, abrir a Bíblia e explicar para ela. Eu não sou pastor, não sou ordenado, ela não vai querer me entender, ela não vai querer me ouvir. Por quê? Porque eu não fiz seminário, eu não tenho conhecimento para poder ajudar a minha esposa. Será? Veja, hoje de manhã, nós estamos nesse texto não falando com as mulheres. Eu quero lembrar você que nós estamos falando com os maridos. É com os homens. Não é com as mulheres. Meu trabalho aqui é mostrar através da Bíblia o que um homem salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que conduz um lar, deve fazer. Mas você, irmão, ouvindo o ensinamento da palavra de Deus, você pode automaticamente começar a pensar, peraí, mas então eu preciso também zelar pela minha vida. Está dizendo aí, está ensinando, eu preciso zelar pela minha vida então. Então, eu preciso dar ouvido para o meu marido quando ele vier me mostrar na palavra. Ele tem que fazer isso. Eu não posso tornar o trabalho dele um trabalho impossível. Porque senão o lar não vai operar segundo a vontade de Deus. Eu não posso, a Bíblia diz sobre o ministério pastoral, pastor Misael, que a igreja não pode dificultar o trabalho do pastor. E da mesma forma, a esposa sábia de Provérbios não deve dificultar o trabalho do seu marido. Ela deve sim ouvir o que ele tem para dizer na palavra de Deus, depois sentar com calma e cautela e examinar a Escritura Sagrada e pensar, poxa, será que eu estou realmente pisando na bola? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Não, realmente, a Bíblia diz que eu estou pisando na bola, não é porque ele quer que eu vou mudar. Agora presta atenção, irmão, não é porque você quer, é porque quem quer? As irmãs. Se você foi para a palavra, depois que o seu marido te mostrou uma mudança que precisa acontecer na sua vida, você
deixou passar, pois você sentou lá no seu quarto, num momento devocional entre você e Deus, abriu aquele texto que o seu marido te mostrou, começou a estudar aquele texto minuciosamente, comparou ele com outros textos da Bíblia, e você percebeu biblicamente que você precisa mudar. Você está mudando porque seu marido quer que você muda, ou você está mudando por quê? Pode falar para fora assim, com força. Se você não comeu feijão, já já você vai comer. Porque Deus quer que você mude. Aí entra o X da questão, aí vira a conversa. Esse negócio de revolta com atitude, revolta com aquilo que foi dito, revolta com a maneira como foi dito, acaba. Porque aí o problema espiritual que eu tenho não é entre eu e uma pessoa, é entre eu e Deus. Se eu não consertar agora, eu estou enrolado. É um pecado meu e eu preciso me arrepender e abandonar esse pecado. Eu já vi que é. Se eu me rebelo contra essa situação, eu não estou me rebelando contra o meu marido. Aí entra o X da questão. Como foi que eu fiz o meu papel? Eu mostrei. Se ela vai mudar ou não, é entre ela e Deus. Porque a partir daquele momento, não é mais o meu problema. É um problema dela com o Deus que salvou a alma dela. E agora ela precisa resolver com a autoridade suprema e não comigo mais. Logicamente, se as coisas forem repetindo, se tornarem repetitivas, o pecado for contínuo, se tornar repetitivo, eu não vou brigar com ela, eu vou sentar de novo e mostrar na Bíblia outra vez. Olha, eu te mostrei aquele dia e eu quero te mostrar novamente. Eu não preciso te acusar. Você continua. Não. Peraí, eu quero te mostrar novamente o que a palavra diz. A palavra diz isso. Está vendo? É isso que a palavra diz. Aconselho você, como seu marido, uma pessoa que te ama, a ir buscar esse conhecimento, porque você precisa desse conhecimento. E muito na sua vida. Aí a coisa começa a mudar. Quando eu comecei a perceber, pastor Misael, que se a gente não for minucioso naquilo que fala, as pessoas nunca vão entender o que a gente quer dizer. Então, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está deixando de amar sua esposa, porque você está mostrando na Bíblia um ponto que ela precisa mudar. Você está amando sua esposa porque o salário do pecado é? Por quantos anos você quer essa mulher do seu lado? Conseguiu entender? Você consegue entender isso? Por quanto tempo você quer essa mulher maravilhosa que todos nós levantamos a mão agora mesmo, dizendo que elas são uma bênção na nossa vida? Quanto tempo você quer ela do seu lado? Muitos anos? Então, cumpra o seu papel. E veja, não é com pensamentos humanos, não é psicologia, não é experiência de vida. Jesus Cristo está dizendo que a esposa é santificada e purificada, e ela se torna sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, irrepreensível e santa, através do quê? Através da palavra. Então, a sã doutrina é importante para o relacionamento conjugal? Sim ou não? Sim. Ela é muito importante no relacionamento conjugal. Sem a palavra de Deus dentro do nosso casamento, não vai funcionar do jeito que Deus quer. E se eu quero ter essa mulher por muitos anos ao meu lado, nessa caminhada, servindo ao Senhor, eu preciso ser responsável naquilo que eu tenho que fazer, porque eu a amo.
E eu quero com que ela seja uma mulher especial, uma bênção na minha vida por muitos e muitos e muitos anos. Da mesma forma. Sabe por quê? Que o pastor traz o ensino. Sabe por quê que o pastor é claro? Sabe por quê que parece que muitas vezes o pastor está até ofendendo, mexendo lá onde ele não deve mexer? Parece que às vezes ele está fazendo isso porque ele ama você. E mais, ele é responsável pela sua vida. E se ele não fizer esse papel, se ele não fizer isso, ele não te ama. Por quê? Porque ele vai estar vendo que você está pecando e vai deixar a sua vida ficar cada vez mais curta, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero você comigo muitos anos. Quero ver os seus netos correndo nesse templo. E você aqui junto comigo. 2 cabecinha branca. Olhando para aquilo que nós vamos tratar já já. Para aquilo que nós fizemos. A nação de Israel se tornou o povo de Deus debaixo dos cuidados do Senhor, porque Abraão tomou o cuidado de colocar os seus filhos no caminho do Senhor. A descendência se tornou o povo de Deus porque Abraão instruiu a futura geração. É o nosso papel. Nós não podemos fugir disso. Isso é o quê? É uma coisa que você pode fazer se você quiser? É um pensamento de Paulo, o apóstolo, ou é uma doutrina da palavra de Deus? O que é isso aí? Uma doutrina. Não é um pensamento de Paulo. Isso é uma doutrina. Porque o nosso Deus valoriza a primeira instituição criada por Ele. Mais uma vez voltamos a Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele faz o quê com a palavra dele? Ele vela. No sentido de quê? De estar atento durante todo o tempo. Morreu um ente querido seu. Aí vamos fazer o velório. Você vai passar a noite, se você estiver realmente velando o seu ente querido. Se você o ama, se você tem respeito, se a vida que ele viveu ao seu lado foi uma bênção para a sua vida, você vai velá-lo como? Durante todo o tempo. Ah, pastor, mas está morto. Mas é isso que diz velar. Você não vai dormir. Você vai ficar ali. Respeito. Foi uma bênção. Te ensinou muita coisa. Então você respeita. Tem um caráter que te ensinou muito. Então, por respeito, você vai ficar ali. E o que a palavra de Deus está dizendo? O Senhor vela pela sua palavra. Ele não dorme. Ele não cochila. Ele não tira férias. Ele não vai para o Havaí. Ele vela pela sua palavra para que ela cumpra. Ele está todo o tempo alerta, atento a isso. Então, quer ter um relacionamento conjugal maravilhoso? Quer ter um casamento, ser namorado, ser íntimo dessa esposa, ter aqueles momentos que você teve na lua de mel, ter todos os anos da sua vida? Cumpra a doutrina. Porque aí ela será sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, ela será santa e irrepreensível. Uma mulher santa e irrepreensível é uma mulher que ninguém pode chamar a atenção dela. Vai chegar um dia que, tão transformada pelo poder da palavra, tão moldada pela ação do Espírito Santo, que essa mulher vai ser santa e irrepreensível.
Vai chegar um dia que você vai dizer assim, mesmo que seja lá quando os dois estiverem com a cabeça branquinha, um olhar para o outro e dizer assim, foi um prazer viver contigo. Foi uma alegria viver contigo. Foi uma bênção viver contigo. Você é a esposa que Deus me deu. Mas isso vai levar muito trabalho. De ambas as partes. E agora eu vou para o outro lado, mais forte ainda. Porque você nunca vai repreender alguém na palavra se você não vive a palavra. Se é um camarada que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não obedece a palavra e vai chegar e falar assim, a Bíblia diz. Primeiro tu tem que viver a palavra. Aí entra o outro lado, porque agora, minha irmã, o negócio desse camarada que pôs essa aliança no dedo junto contigo, não é comigo. E não é contigo também não. O tratamento, a correção, as pancadas, vai vir direto lá do trono da graça de Deus. Aí, me deixa feliz em saber o seguinte, você está protegida. Muito protegido. Como assim, pastor, protegido? Se ele não fizer o papel dele, Deus vai pegar ele. Não é você? É ele que Deus pega. E se você não tem o conhecimento, é ignorante acerca de suas mudanças, então o problema de Deus não é com você, é com ele. Que isso, pastor? O senhor está doido? Não. Abre aí a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14. E mais uma vez, eu quero que você, minha irmã, não se sinta ofendida pela primeira parte do versículo, porque ele é direto com você. Mas eu quero que você olhe para onde Deus joga toda a responsabilidade. A primeira parte, se você carnalmente olhar para o versículo, você vai falar assim, então Deus não quer que nós faça nada. É isso que você vai falar. Mas se você espiritualmente olhar com os olhos espirituais, você vai ver o que Deus está fazendo com o camarada que está do seu lado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, o negócio que ficar calado é muito fácil. É fácil ficar calado. Agora, o que Jesus faz com o homem aqui é um chute na boca do estômago. E ele coloca da seguinte maneira: interroguem em casa seus próprios maridos. Irmão, sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que ter bagagem para responder qualquer pergunta que elas fizerem dentro da Bíblia. Aí o Carlos entorna, não é? Porque ser responsável em passar a instrução bíblica correta para alguém é uma responsabilidade muito grande. Não é achômetro e nem pensamento. E nem o que eu li num livro. É o que eu sei da Bíblia. Então, se eu não sei nada da Bíblia, então aí eu estou enrolado. Aí eu estou enrolado.
que a responsabilidade é minha como marido. Aí a coisa fica feia. Então, ficar em silêncio é a parte fácil dessa história aqui. Mas a responsabilidade que Deus joga sobre os ombros do homem é pesada. Filho, qualquer hora que ela chegar em casa, é isso que ele está dizendo. Com uma pergunta sobre o que ela ouviu, você tem que estar pronto para responder. Aí a coisa ficou feia, não ficou? Esse é só um dos ensinos bíblicos. Só uma das doutrinas maravilhosas da palavra de Deus. Não é assim que deveria ser toda a família. Não é um conselho que Deus está dizendo assim, faz se você quiser, não. Ele está dizendo assim, toda a família que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, deve ser assim. Não é só para a minha, nem só para a sua, nem só para a do Manuel, nem só para a do Joaquim, é para todas as famílias salvas, lavadas e remidas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é para todo homem salvo. Então, nós estamos com os rapazes aqui hoje de manhã, né? Então já aproveita. Olha aqui para mim, os jovens solteiros. Aproveita. Come Bíblia. Almoço, janta, café da manhã, café da tarde, e toda hora que você não tiver nada para fazer, come Bíblia. Porque um dia, sabe esse negócio que você está pensando, num dia eu vou encontrar a princesa dos meus sonhos? Tu vai ser responsável pela vida dela. Esse negócio de eu estou interessado, estou querendo saber como é esse negócio de casar, é um negócio para se pensar muito. Não é brincadeira, não. O negócio é sério. Um outro ponto que a palavra de Deus vai mencionar e que é importante, não é? A gente sempre ter no nosso coração e na nossa mente, é que além de sermos responsáveis aí pelo ensino das nossas esposas, dentro da palavra do Senhor, o conhecimento bíblico também ele vai me ajudar a ser um bom pai. Então agora nós vamos falar com os dois. Agora já é com você e sua esposa. Já não é mais só com você. Pastor, mas o papel de ensinar não é dele? É, o papel de ensinar é dele. E qual que é o meu papel então? Apoiar o que ele ensina. Se você não apoia o que ele ensina, se ele ensina e você puxa para o outro lado, então está errado. Se ele está mostrando dentro da Bíblia, se ele está te provando na Bíblia que esse é o caminho certo, então você precisa estar com ele. Porque se você não estiver com ele, aí vai dar errado. E aí nós vamos para Efésios, capítulo 6, abra a Bíblia lá, Efésios capítulo 6. E de que jeito que a gente cria filho? Como é esse negócio de criar filho? Se viesse com um manual, não é assim que a gente fala? Se viesse com um manualzinho de como fazer, ia ser tão bom. Né? O manual está aí na sua mão, chama Bíblia Sagrada. O manual da vida. Inclusive ensina você a ser um bom papai e uma boa mamãe. E ele já começa dizendo assim, versículo 4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, é na palavra de novo. Relacionamento conjugal, palavra. Educação de filhos, palavra. E aí tem um punhado de crente que pensa assim, mas tudo palavra? Pois é a palavra que está dizendo que tudo é a palavra. Não é o pastor que está dizendo, não é a Igreja Batista Macedônia que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, tudo é a palavra.
Se você não está pronto para seguir a palavra, se você acha que não é tudo a palavra, você não devia ter aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Porque a partir daquele dia, tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os. Como vocês acham que tem que ser? Não, não é isso que a Bíblia diz. Como seus pais te ensinaram? Também não. Não é isso que a Bíblia diz. Como seus avós criaram seus pais? Também não é isso. Criai-os na doutrina, na palavra. Quando a gente fala sobre disciplina de filhos, não é, e tudo mais, a gente vai muito para o lado da vara, não é? Vai bastante para o lado da vara, porque a vara repreende, a vara corrige, a vara isso, a vara aquilo. Eu aprendi uma coisa nesses anos servindo ao Senhor e sendo pai. Uma das coisas que eu mais queria, assim que o meu filho nasceu, era vê-lo conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Meu maior desejo era ver o meu filho salvo. Eu olhei em volta e pensei comigo, eu estou me formando num seminário para me tornar um pastor, me tornar um líder de uma igreja. Tenho ganhado almas na minha adolescência, na minha juventude, tenho falado de Jesus para as pessoas. Mas, agora eu sou pai. Se eu não puder me esforçar 365 dias de um ano para ganhar o meu filho para Jesus, então eu perdi tudo. Coloquei isso na minha mente. Falei assim, nada do que eu me esforcei até agora vai valer se eu não conseguir ganhar o da minha casa para Cristo. Coloquei aquilo como meta, irmão Vitor. Eu queria que o meu filho aceitasse o Senhor Jesus ouvindo o Evangelho da minha boca. Eu não ia desistir daquilo para nada nesse mundo. E eu virei uma sarna no pé do Elias. Durante toda a infância. Até o dia em que lá dentro de casa, lá no fundo da casa da minha mãe, sentado na sala, no sofá, meu filho encheu os olhos de água e disse, pai, eu quero aceitar o Senhor Jesus como Salvador da minha alma. Nós dobramos os nossos joelhos ali naquela sala e oramos juntos para que ele recebesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu irmão, foi a melhor coisa que aconteceu no meu relacionamento com meu filho, como pai e filho. A melhor coisa do mundo foi ter acontecido aquilo. Até hoje, quando eu preciso conversar com meu filho, e não são poucas as vezes, né, que a gente senta e eu tento aconselhá-lo dentro da Bíblia, mostrar na palavra de Deus os ensinos da palavra do Senhor. Até hoje, irmã Cláudia, quando eu abro a Bíblia e mostro para o Elias pecados, coisas que ele tem afastado ele de Deus, acontece algo que surpreende o meu coração. Eu não fui lá no quintal, porque agora eu moro num lugar que tem, né? Eu não fui lá no quintal e não peguei uma vara de goiabeira para bater no meu filho. Mas pastor Misael, ele chora como se fosse um bebê, sentado no quarto. Eu levanto, saio e fecho a porta. E ele sabe o que precisa fazer. Ele dobra os joelhos, ora e pede perdão ao Pai que está no céu. Algumas vezes no passado, eu ouvi diversas pessoas dizerem assim, pastor, cuidado, está sendo muito duro com o seu filho. Eu não me arrependo
de nem um minuto do que foi feito até agora. Tem sido uma bênção ser pai dos meus filhos. Uma grande bênção. E deixa eu te surpreender com uma coisa séria, que às vezes as pessoas olham para mim e pensam assim, esse homem deve ser um carrasco, deve bater nesses meninos toda hora. Eles apanharam muito pouco. Pouquíssimo. Porque assim que vieram as outras, eu me preocupei com a mesma coisa. Elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam ser salvas. E maravilhosa foram as vezes em que eles receberam o Senhor Jesus e depois o Espírito Santo começou a tocar no coração deles. Eu não preciso chegar em casa, procurar onde estão as mentiras. Eu não preciso chegar em casa e procurar onde estão as artes e os defeitos. Eles vêm ao meu encontro e confessam o que fizeram. E algumas vezes eu ouvi isso da boca dos meus filhos, presta atenção. Pai, o Senhor precisa me corrigir. Eles são perfeitos? Não. Pecadores miseráveis. Pecadores miseráveis, é isso que eles são. Eles não são perfeitos. Eles não são santos. E eu garanto para você que eles erram muito, pecam muito. Mas eu nunca me arrependi de criá-los na doutrina e a admoestação do Senhor. O lar feliz depende disso. O lar feliz depende da palavra. A questão aqui hoje é que lugar a palavra ocupa no seu lar. Ela está só na igreja? Só nos momentos da igreja? Ou ela faz parte do seu dia a dia? Dos momentos em família? Daquelas noites em que você senta com a sua esposa lá na cama, abre o livro sagrado e compartilha da palavra com ela. Daquelas horas maravilhosas em que um dos seus filhos comete um pecado e você senta a família e ensina a verdade e mostra a verdade e o filho se arrepende e se aproxima de Deus. Qual o lugar que esse livro sagrado ocupa nos nossos lares? Gênesis 18, versículo 18 e 19. Agora nós vamos ver aquilo que eu disse ainda há pouco sobre Abraão. Gênesis 18, versículo 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido. Meu irmão, você pai, líder, homem, olha o que Deus fala acerca desse servo de Deus. Eu tenho o conhecido.
Deus está dizendo, eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, eu sei do seu caráter, eu sei da sua conduta, eu sei de suas preocupações, eu sei do seu objetivo, eu sei dos seus alvos. Eu o conheço e sei que Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Você já percebeu quantas bênçãos Deus tem prometido na sua palavra para nós? Já viu? Você já leu as bênçãos de Deus? Eu sei que a gente gosta de ler muito mais as bênçãos, não é verdade? Todos nós gostamos de ler muito mais as bênçãos de Deus. É gostoso quando você ouve uma mensagem sobre bênção, não é verdade? E Deus vai te abençoar, e Deus isso, e Deus aquilo, e Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e tal. E você sai da igreja, e Deus vai mesmo, pastor, Deus vai mesmo, e vai mesmo, e vai mesmo. Você vai embora para casa acreditando que Ele vai. Só que muitas vezes a gente não entende como Ele vai. Ele só vai de um jeito. Não existe outro jeito. Ele só vai abençoar de um jeito. Está ordenando os seus filhos? Está ordenando a sua casa? Para que eles caminhem nos caminhos do Senhor? Para que eles vivam a vontade de Deus? Benefícios, bênçãos do trono da graça de Deus são para filhos obedientes. Deus não é injusto. Ele não concorda com o pecado e com o erro. Então Ele não premia quem vive em pecado. Nós não temos um Deus que segue os sentimentos. Nós temos um Deus que é justo em tudo o que faz. Versículo 19 diz: sei que Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para agir com justiça, com juízo, porque o Senhor faz vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus prometeu muita coisa para mim e para você. E Ele pode fazer todas essas coisas na nossa vida. Tudo. Mas e aí? Vamos seguindo? Vamos caminhar com Ele? Ou vamos viver o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos alvos, os nossos objetivos? O plano de Deus é maravilhoso. Você pode ter paz, você pode ter quietude, tranquilidade, sossego, ou você pode ter aquilo que você tem hoje. Somos nós que escolhemos. Quer ter paz, quietude e tranquilidade, ou as tribulações que temos tido todos os dias? Para ter paz, é preciso confiar nele e na vontade dele. Não existe outro jeito. O que ele tem sempre vai ser o melhor. Nunca o que nós queremos vai ser melhor do que Deus quer para nós. Porque Ele é perfeito. Ele é maravilhoso.